O Evangelho de Gênesis, capítulo 50. Existem dores que chegam à nossa vida sem pedir licença. Existem traições que não vêm de inimigos distantes, mas de pessoas que conheciam nossa história, nossa voz, nosso coração e até os nossos sonhos. Existem prisões que não têm grades visíveis, mas aprisionam a alma em perguntas silenciosas. Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu? Por que fui ferido justamente quando eu tentava fazer o que era certo? A história de José do Egito começa assim, no terreno delicado dos sonhos e das feridas. Ela não começa em um palácio, embora termine diante de reis. Não começa com honra, embora termine com exaltação. Não começa com respostas, embora termine revelando um propósito que estava escondido por trás de cada lágrima. A história de José começa dentro de uma família marcada por preferência, ciúmes, conflitos e dor. E é exatamente por isso que ela se parece tanto com a vida de muitos de nós. José era filho de Jacó, também chamado Israel. Ele era amado por seu pai de uma maneira especial. E esse amor, visível demais aos olhos dos irmãos, despertava neles uma mistura amarga de inveja e rejeição. A Bíblia nos mostra que Jacó fez para José uma túnica especial, uma roupa que simbolizava favor, distinção, honra. Mas aquilo que para José parecia ser apenas o carinho de um pai, para seus irmãos se tornou uma lembrança constante de que ele era tratado de forma diferente. E então vieram os sonhos. José sonhou que os feixes de trigo de seus irmãos se inclinavam diante do seu feixe. Depois sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Ele ainda era jovem, talvez sem maturidade suficiente para entender o peso daquilo que carregava. Mas havia algo de Deus naqueles sonhos. Havia uma promessa escondida ali. Havia um destino sendo anunciado antes mesmo que ele tivesse força para suportar o caminho até esse destino. E seus irmãos não suportaram ouvir. Talvez um deles tenha dito em seu coração: então você pensa que será maior do que nós? Outro, com os olhos cheios de raiva, talvez tenha murmurado: vamos ver o que será desses sonhos. E ali, no silêncio venenoso da inveja, começou uma trama que mudaria a vida de José para sempre. Um dia, Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos no campo. José foi obediente. Ele não saiu para confrontar, não saiu para provocar, não saiu para se exaltar. Ele saiu enviado pelo Pai. E muitas vezes é assim que acontece conosco. Estamos apenas tentando cumprir uma missão simples, tentando obedecer, tentando fazer o certo, e de repente nos encontramos diante de pessoas que já decidiram nos ferir antes mesmo que digamos uma palavra. Quando os irmãos viram José de longe, reconheceram sua túnica. Antes de verem o rosto, viram o símbolo do favor. Antes de ouvirem sua voz, lembraram-se dos sonhos e disseram entre si: lá vem o sonhador. Que frase pesada! Não o chamaram pelo nome. Não disseram: lá vem nosso irmão. Chamaram-no pelo que mais odiavam nele, o sonhador, e decidiram matá-lo. Mas Deus já estava trabalhando até mesmo no meio daquela crueldade. Rúben tentou impedir que o matassem. Judá sugeriu vendê-lo. E José, aquele jovem que havia saído de casa com uma túnica de honra, acabou sendo jogado em uma cisterna vazia, sem água, sem defesa, sem entender. Imagine por um momento o coração daquele rapaz. O céu aberto acima dele, as paredes frias ao redor, o som dos irmãos conversando lá fora. Talvez ele tenha gritado: por favor, não façam isso comigo. Eu sou José, eu sou irmão de vocês. Mas a inveja endurece tanto a alma que ela consegue ouvir o choro e ainda assim negociar o preço. José foi vendido como escravo. A túnica foi manchada com sangue de animal e levada a Jacó, para que o pai acreditasse que seu filho estava morto. Enquanto Jacó chorava a morte de um filho vivo, José seguia pelo deserto em direção ao Egito, afastando-se de tudo que conhecia. A casa ficou para trás. O pai ficou para trás.
A infância ficou para trás. Os sonhos pareciam ter ficado para trás. Mas os sonhos de Deus não morrem quando os homens nos vendem. Talvez você precise ouvir isso hoje. Aquilo que Deus colocou sobre a sua vida não pode ser cancelado pela maldade de quem não entendeu o seu chamado. A inveja pode tentar empurrar você para uma cisterna. A traição pode tentar vender você por moedas. A mentira pode tentar manchar sua túnica. Mas quando Deus está escrevendo a história, até o caminho da dor pode se tornar estrada para o propósito. José chegou ao Egito como escravo e foi comprado por Potifar, oficial de Faraó. Aos olhos humanos, parecia o fim. O filho amado agora era servo em terra estrangeira. O jovem dos sonhos agora obedecia ordens em uma casa que não era sua. Mas a Escritura mostra algo poderoso. O Senhor era com José. Essa frase muda tudo. O Senhor era com José na casa de Jacó, mas também era com José na casa de Potifar. O Senhor era com José quando ele usava a túnica, mas também era com José quando a túnica lhe foi tirada. O Senhor era com José quando ele sonhava, mas também era com José quando ninguém mais acreditava nos seus sonhos. E porque o Senhor era com José, tudo que ele fazia prosperava. Potifar percebeu que havia algo diferente naquele jovem. Ele viu fidelidade, excelência, sabedoria, uma presença que não vinha apenas de esforço humano. Então colocou José sobre toda a sua casa. De escravo, José se tornou administrador. De vendido, tornou-se confiável. De humilhado, tornou-se instrumento de ordem e prosperidade. Mas a fidelidade de José ainda seria provada. A esposa de Potifar passou a desejar José e tentou seduzi-lo. Dia após dia, insistia para que ele se deitasse com ela. Mas José recusou. Ele entendeu que sua vida não era guiada apenas por oportunidades, mas por temor a Deus. Ele disse, em essência, como eu poderia cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? José estava longe do pai, longe da família, longe de qualquer pessoa que pudesse fiscalizar sua conduta, mas não estava longe de Deus. Essa é uma das maiores marcas de um coração fiel. A verdadeira integridade aparece quando ninguém está vendo, exceto o Senhor. José fugiu da tentação, mas foi acusado injustamente. A mulher de Potifar segurou sua roupa e transformou sua pureza em mentira. Aquele que havia recusado o pecado foi tratado como culpado. Aquele que escolheu honrar a Deus foi lançado na prisão. E aqui está uma das partes mais difíceis da caminhada da fé. Fazer o certo nem sempre nos livra imediatamente da dor. Às vezes, fazer o certo nos leva a lugares onde não gostaríamos de estar. Às vezes, a obediência não abre a porta no mesmo instante. Às vezes, ela nos acompanha dentro da cela. Mas novamente a Bíblia diz, o Senhor era com José. Não apenas no campo, não apenas na casa de Potifar, agora também na prisão. A presença de Deus não depende do cenário. Ela não é anulada pela injustiça. Ela não abandona o justo no fundo da cisterna, nem se afasta do inocente na cela escura. Deus estava com José quando ele foi traído, estava com José quando foi vendido, estava com José quando foi tentado, estava com José quando foi caluniado e estava com José quando parecia esquecido. Na prisão, José não deixou de servir, e isso é profundo. Ele poderia ter se tornado amargo, poderia ter dito, não vou mais ajudar ninguém. Fui bom e só me feriram. Fui fiel e só perdi. Mas José continuou sendo útil nas mãos de Deus. Ele serviu ao carcereiro, cuidou dos outros presos, interpretou sonhos, percebeu a tristeza no rosto do copeiro e do padeiro de Faraó. Imagine José olhando para aqueles homens e perguntando, por que vocês estão abatidos hoje? Que coisa impressionante. Um homem ferido ainda percebe a dor dos outros. Um homem preso ainda se importa com quem também está preso. Um homem que tinha motivos para se fechar ainda escolhe ser instrumento de Deus. O copeiro e o padeiro tiveram sonhos, e José
Reconhecendo que a interpretação pertencia a Deus, explicou o significado. O padeiro seria condenado. O copeiro seria restaurado ao cargo. Então José pediu ao copeiro: quando você estiver diante de Faraó, lembre-se de mim, fale sobre mim, porque fui tirado injustamente da minha terra e nada fiz para estar nesta prisão. José pediu apenas memória. Não pediu riqueza, não pediu vingança, pediu que alguém se lembrasse, mas o copeiro se esqueceu. E José permaneceu preso por mais 2 anos. 2 anos é muito tempo para quem está esperando uma porta se abrir. 2 anos é muito tempo para quem já sofreu demais. 2 anos é muito tempo para quem ajudou alguém e viu essa pessoa seguir em frente sem olhar para trás. Talvez José tenha acordado muitas manhãs esperando ser chamado. Talvez tenha ouvido passos no corredor e pensado: agora vieram me buscar. Mas os passos passavam. A porta não se abria. O silêncio continuava. E mesmo assim, Deus não havia se esquecido. Há esquecimentos humanos que não impedem a lembrança divina. O copeiro esqueceu José, mas Deus não. Os irmãos tentaram apagar José da família, mas Deus não apagou José do propósito. Potifar acreditou na mentira, mas Deus conhecia a verdade. A prisão segurou o corpo de José, mas não conseguiu aprisionar o plano de Deus. Então, no tempo certo, Faraó teve sonhos. Sonhos estranhos, inquietantes, perturbadores. Viu vacas gordas sendo devoradas por vacas magras. Viu espigas cheias sendo engolidas por espigas mirradas. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar. E naquele momento, aquilo que parecia esquecimento começou a se transformar em lembrança. O copeiro finalmente disse: eu me lembro hoje das minhas faltas. Havia na prisão um jovem hebreu que interpretou nossos sonhos. José foi chamado às pressas. Imagine aquela cena. O prisioneiro sendo tirado da cela, o cabelo sendo cortado, a roupa sendo trocada, o homem esquecido sendo conduzido diante do homem mais poderoso do Egito. Em um dia, José saiu da prisão e entrou no palácio. Em um dia, Deus virou a página. Em um dia, a porta que ninguém conseguia abrir se abriu pela mão do Altíssimo. Faraó disse: ouvi dizer que você interpreta sonhos. E José respondeu com humildade: isso não está em mim. Deus dará resposta favorável a Faraó. José não usou aquele momento para se promover. Ele não disse: finalmente reconheceram meu talento. Ele apontou para Deus, porque quem passa pela cisterna, pela casa de servidão e pela prisão sem perder a fé, aprende que toda glória pertence ao Senhor. José interpretou os sonhos. Viria sobre o Egito 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Era necessário escolher um homem sábio para administrar os recursos, guardar alimento e preparar a nação. Faraó viu em José o Espírito de Deus, a sabedoria e o discernimento. Então o colocou como governador do Egito. O escravo se tornou autoridade. O preso se tornou administrador da sobrevivência de uma nação. O esquecido se tornou resposta para uma crise. Mas a história ainda não havia chegado ao seu ponto mais profundo. A fome alcançou muitas terras, inclusive a casa de Jacó. Os irmãos de José, aqueles que o haviam vendido, foram ao Egito em busca de alimento. Eles não sabiam que o governador diante deles era o irmão que tinham traído. Curvaram-se diante dele exatamente como nos sonhos de sua juventude. Imagine o coração de José naquele momento. Os rostos do passado estavam diante dele. As vozes que o chamaram de sonhador agora pediam pão. As mãos que o venderam agora estavam estendidas em necessidade. Ele poderia se vingar, poderia mandar prendê-los, poderia dizer: agora vocês saberão o que é sofrer. Mas Deus havia feito uma obra tão profunda em José que ele já não era dominado pela ferida. Isso não significa que José não chorou. Ele chorou muitas vezes. A Bíblia mostra José se retirando para chorar, porque perdão não é fingir que não doeu. Cura não é negar a ferida.
propósito não é apagar a memória do sofrimento. José chorou porque a dor foi real. Chorou porque a traição foi real. Chorou porque anos haviam sido arrancados de sua vida. Mas suas lágrimas não eram mais prisões. Elas tinham se tornado rios de cura. Depois de revelar sua identidade aos irmãos, José disse algo que atravessa os séculos e chega ao nosso coração como uma chama de esperança. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como hoje se vê, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20 é uma das declarações mais poderosas da fé bíblica. José não disse que o mal não existiu. Ele não diminuiu a culpa dos irmãos. Ele não chamou a traição de bênção. Ele disse, vocês planejaram o mal. Ou seja, ele reconheceu a maldade, a intenção, a injustiça. Mas não parou aí. Ele completou. Deus o tornou em bem. Essa é a grande diferença entre a visão humana e a visão espiritual. A visão humana olha para os pedaços quebrados e diz, acabou. A visão espiritual olha para os mesmos pedaços e diz, Deus ainda pode construir algo. A visão humana olha para a cisterna e vê abandono. Deus olha para a cisterna e vê o começo de um caminho. A visão humana olha para a prisão e vê esquecimento. Deus olha para a prisão e vê treinamento. A visão humana olha para a traição e vê destruição. Deus olha para a traição e, sem aprovar o pecado, transforma até aquilo em estrada para um propósito maior. Deus não é autor da maldade dos homens, mas é Senhor sobre a história. Ele não se alegra com a traição, com a injustiça, com a mentira, com a dor. Mas ele tem poder para entrar no cenário que o mal tentou dominar e escrever uma última palavra que pertence somente a ele. Talvez hoje você esteja vivendo a fase da cisterna. Você olha para cima e vê apenas uma pequena abertura de luz. Você se pergunta por que pessoas que deveriam proteger você o feriram. Você sente que foi jogado em um lugar onde ninguém ouve seu clamor. Mas lembre-se de José. A cisterna não foi o fim. Talvez você esteja vivendo a fase da casa de Potifar. Você está trabalhando, servindo, tentando ser fiel, mas ainda sente que está longe da promessa. Parece que sua vida está produzindo para os outros, enquanto seus próprios sonhos permanecem distantes. Mas lembre-se, Deus também estava com José ali. Talvez você esteja vivendo a fase da prisão. Você fez o certo e mesmo assim foi mal compreendido. Você escolheu a verdade e mesmo assim foi acusado. Você se manteve fiel e mesmo assim a porta se fechou. Mas lembre-se, a prisão não conseguiu impedir o propósito. Ou talvez você esteja no tempo do silêncio, esperando que alguém se lembre de você, esperando que uma oportunidade venha, esperando que Deus mova as circunstâncias. E cada dia parece igual ao outro. Mas o Deus de José trabalha até quando nada parece estar acontecendo. O silêncio de Deus não é ausência. Às vezes é preparação. Às vezes é alinhamento. Às vezes é o céu organizando encontros que você ainda não consegue ver. José ensina que o propósito de Deus não é destruído por ambientes difíceis. Ele floresceu como escravo, serviu como prisioneiro, governou como homem curado. E quando teve poder para se vingar, escolheu preservar vidas. Isso mostra que o verdadeiro propósito não é apenas chegar ao palácio. É chegar ao palácio sem perder a alma. Muitas pessoas querem a exaltação, mas não querem o tratamento. Querem a mesa diante de Faraó, mas não querem aprender fidelidade no anonimato. Querem autoridade, mas não querem atravessar o processo que purifica o coração. José não foi apenas promovido por Deus, ele foi preparado por Deus. E preparação quase sempre acontece em lugares que a gente não escolheria. O menino que contava sonhos precisou se tornar o homem que interpretava sonhos para salvar vidas. O jovem que recebeu uma túnica do pai precisou perder a túnica para descobrir que sua verdadeira identidade não estava na roupa, mas na presença de Deus.
O filho amado precisou atravessar rejeição para aprender que o amor do Pai Celestial não se perde quando o amor humano falha. E aqui há uma lição profunda para nós. Deus não desperdiça dor entregue a Ele. Uma dor sem Deus pode se tornar amargura. Uma traição sem Deus pode se tornar vingança. Uma injustiça sem Deus pode se tornar prisão interior. Mas quando entregamos tudo ao Senhor, Ele começa a transformar o que nos feriu em testemunho, o que nos quebrou em compaixão, o que nos humilhou em maturidade, o que nos fez chorar em fonte de consolo para outros. Por isso, não entregue sua alma à amargura. Não permita que a traição de alguém determine quem você vai se tornar. Não deixe que uma estação dolorosa defina toda a sua história. A sua vida não está nas mãos de quem o rejeitou. A sua vida está nas mãos do Deus que viu José na cisterna, acompanhou José no Egito, sustentou José na prisão e exaltou José no tempo certo. O mesmo Deus vê você. Ele viu a lágrima que você engoliu para ninguém perceber. Viu a noite em que você perguntou se ainda valia a pena continuar. Viu quando você foi fiel e ninguém reconheceu. Viu quando você ajudou pessoas que depois esqueceram seu nome. Viu quando você escolheu o certo e mesmo assim sofreu consequências injustas. E Ele não apenas viu, Ele guardou. Ele está trabalhando. Há um momento em que Deus chama José para fora da prisão. Há um momento em que a roupa muda. Há um momento em que a vergonha dá lugar à honra. Há um momento em que a história começa a fazer sentido. Mas antes desse momento chegar, Deus forma dentro de nós uma fé que não depende de aplausos, uma esperança que não morre no silêncio e um coração que continua servindo mesmo ferido. E quando esse momento chegar, que você possa dizer como José: o mal foi real, mas Deus foi maior. A ferida foi profunda, mas a graça foi mais profunda ainda. Eles tentaram me destruir, mas Deus me sustentou. Eles me venderam, mas Deus me conduziu. Eles me esqueceram, mas Deus se lembrou de mim. Eles planejaram o mal, mas Deus tornou o mal em bem. Essa é a mensagem de Gênesis 50:20. Não é uma promessa vazia de que nada difícil acontecerá. É uma verdade eterna de que nenhuma dificuldade é grande demais para o Deus que governa a história. A traição não tem a palavra final. A prisão não tem a palavra final. A mentira não tem a palavra final. A perda não tem a palavra final. A última palavra pertence ao Senhor. Então, levante os olhos. Talvez você ainda esteja no meio do processo, mas Deus já vê o propósito. Talvez você ainda esteja chorando, mas Deus já está preparando consolo. Talvez você ainda esteja esperando, mas Deus já está organizando o encontro certo, a porta certa, o tempo certo, a resposta certa. Continue fiel, continue íntegro, continue servindo, continue crendo, porque o Deus que transformou a cisterna de José em caminho para o palácio, também pode transformar sua dor em testemunho. O Deus que transformou a traição em salvação de muitas vidas, também pode transformar aquilo que tentaram usar contra você em instrumento de cura para outros. O Deus que fez José perdoar e alimentar seus irmãos, também pode curar seu coração de toda a amargura e fazer de você uma fonte de vida. No fim, José não estava apenas dizendo algo sobre seus irmãos. Ele estava declarando algo sobre Deus. Ele estava dizendo: vocês tiveram um plano, mas Deus tinha outro. Vocês agiram com maldade, mas Deus agiu com soberania. Vocês viram meu fim, mas Deus viu meu propósito. Que essa verdade entre profundamente no seu coração. O que feriu você não precisa destruir você. O que atrasou você não precisa impedir você. O que fizeram contra você não é maior do que aquilo que Deus pode fazer em você e através de você. Entregue suas cisternas ao Senhor.
Entregue suas prisões ao Senhor. Entregue suas lágrimas ao Senhor. Entregue os nomes, as memórias, as injustiças, as perguntas e os silêncios. E peça a Deus, não apenas para mudar a sua história, mas para curar o seu coração, enquanto a história está sendo escrita. Porque um dia, pela graça de Deus, você olhará para trás e talvez ainda veja marcas, mas não verá apenas dor. Verá livramento, verá crescimento, verá maturidade, verá propósito. Verá que Deus estava costurando algo que você não compreendia. Verá que Ele nunca abandonou você. E então sua alma poderá dizer: foi difícil, mas Deus estava comigo. Doeu, mas Deus me sustentou. Eu chorei, mas Deus transformou. Tentaram o mal, mas Deus tornou em bem. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu gostei para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Compartilhe nos comentários o que mais tocou você nesta reflexão e como este ensinamento pode transformar sua caminhada com Cristo. E inscreva-se no canal Caminhe com Jesus para continuar recebendo reflexões bíblicas, ensinamentos inspiradores e mensagens que fortalecem a fé todos os dias. Que Deus abençoe sua vida e sua família.